E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Banzas. Já vai deixando aquele like, vamos para um novo capítulo e segue a vinheta. O episódio começa com Rick e Marty procurando o que poderia ser o galeão espanhol escondido no pântano de Oak Island. Mas, ao invés de drenar a água do pântano, a equipe escolheu uma abordagem mais cautelosa, que é a de extrair amostras do solo do pântano. Se as amostras revelarem evidências de madeira antiga ou outros artefatos feitos pela mão do homem, isso ajudará muito a convencer a equipe que o enorme custo de drenar a água e depois desenterrar o pântano será mais do que justificável. E para ajudar a equipe, quem está lá é Tom Nolan. Como filho do falecido Fred Nolan, Tom está realmente interessado em manter o legado de seu pai na ilha. Só relembrando, a equipe está utilizando uma furadeira sônica para recolher amostras do solo do pântano, e eles estão lá olhando e esperando a primeira amostra ser obtida. A primeira amostra então é extraída. Essa amostra foi retirada a uns 5 metros de profundidade. Eles a analisam e só encontram lama fedida. Por enquanto, então, nada promissor. A esperança é de encontrar madeira ou alguma outra coisa interessante. A segunda amostra, então, é retirada em uma profundidade maior. E dessa vez, a lama fedorenta dá lugar a uma coisa extremamente seca. Na verdade, parece muito mais com argila seca. Mas, argila seca? Encontrada a apenas 6 metros de profundidade de um pântano, e ainda comentam que é semelhante ao que fora encontrado na área do Poço do Dinheiro? Quando o Poço do Dinheiro originalmente foi escavado com 27 metros de profundidade em 1804, membros da companhia Oslon relataram que encontraram plataformas feitas de troncos de carvalho, espaçados a cada 3 metros. E, a uma profundidade de 12 metros, eles descobriram uma camada de argila azul, que eles acreditavam ser utilizadas como um selante para impedir que a água penetrasse no poço do tesouro. Essa argila poderia ser evidência que uma camada impermeável também tenha sido utilizada intencionalmente no pântano para proteger algo valioso? Eles acham bem interessante encontrar algo tão seco dentro de um pântano e decidem continuar escavando. Ficam todos olhando com apreensão para a broca, até que ela trava por ter chegado em algo super duro. De qualquer forma, logo depois eles conseguem passar essa barreira e pegar mais uma amostra, que se encontrava a uns 9 metros de profundidade, e encontram mais um material duro. Na verdade, Marty diz ser Cap Rock. Comumente utilizada na indústria de energia e mineração, o termo Cap Rock refere-se a uma natural camada de rocha extremamente densa, que cobre camadas mais soltas de sedimentos ou vazios subterrâneos. Essa camada age como uma espécie de selante que impede que qualquer coisa contida dentro saia para a superfície, e é altamente resistente a tentativas de penetrá-la. Poderia isso ser Cap Rock? Ou poderia ser algo colocado artificialmente? Algo destinado a ocultar um objeto muito profundo no pântano de Oak Island? E eles decidem continuar com a perfuração, até que a broca atinge novamente mais uma zona muito dura e dessa vez não conseguem descer mais. Como o equipamento sônico não foi capaz de penetrar na misteriosa camada dura, para evitar danificar os equipamentos, a equipe decide mudar para um segundo local de perfuração no pântano, e assim encerram o dia de escavações. Já na manhã seguinte, a equipe de perfuração volta ao local para tentar novamente. Enquanto isso, Craig Tester, Alex Lagina e os membros do time, juntamente com o arqueólogo da região Larry Niver, se reúnem na Enseada Smith para se encontrarem com Don Johnston e Steve Watson, especialistas em radares de penetração de solo. No ano anterior, os Laginas e seus parceiros conduziram a maior escavação da Enseada Smith, e além de descobrirem um misterioso muro de concreto e várias estruturas de madeira que foram comprovadas cientificamente que pertencem a uma época que antecede a data da descoberta do Poço do Dinheiro, a equipe também descobriu um dos 5 drenos de dedos. Essa descoberta significa que a equipe pode estar perto de revelar o local aonde os dedos de dreno se encontram.
e convergem em um único túnel, levando diretamente ao original Poço do Dinheiro. A equipe começa então a utilizar o equipamento GPR, que é uma espécie de radar de solo. A ideia é que esse equipamento envie pulsos eletromagnéticos no solo da enseada Smith, e isso permitiria que eles procurem possíveis vazios ou objetos enterrados que possam se encontrar até várias centenas de pés abaixo da superfície. Enquanto a equipe está procurando com o equipamento, o especialista em detecção de metal Gary Drayton decidiu procurar artefatos no local que é conhecido como Lote 21, localizado no lado oeste da ilha. Junto a ele estão Rick e Dan Hansky. Só para explicar, o lote é importante, pois anteriormente eles encontraram coisas muito interessantes lá, como por exemplo um broche banhado a ouro estimado em 700 anos e um objeto de chumbo que foi cientificamente provado de ter uma ligação com a cruz medieval, que fora encontrado há cerca de 2 anos atrás na enseada Smith. Rick e o Gary estão ansiosos para continuar sua investigação nessa área, e eles ficam olhando pela área utilizando o detector de metais. Eles vão olhando até que o detector começa a apitar. Cavam para verificar o que é, e encontram uma estranha peça com um buraco no meio. Gary diz que parece ser um martelo de pedreira. Nesse momento, eles olham surpresos. Eles então guardam o achado e seguem procurando, e novamente eles encontram outro artefato. E esse é muito parecido com o anterior, porém ele é ainda maior. Eles então decidem levar os achados para examinar. No dia seguinte, Rick e Marty Lagina se encontram com o geocientista Dr. Ian Spooner, um professor de ciências da Terra e do meio ambiente na Universidade de Acadia, na Nova Escócia. Ele passou mais de 2 décadas estudando geologia nas zonas úmidas em todo o Canadá. Marty e Rick estão lá para mostrar as amostras encontradas no pântano. Ian então começa a analisá-las e, inicialmente, ao analisar, ele diz que não tem nada de anormal. Porém, ele encontra algo e diz: "Nossa, isso é estranho." O que ele encontrou foi um pedaço de uma rocha angular com bastante barro, e ele conclui que aquelas condições só seriam possíveis se anteriormente ali fosse tudo mar, e diz que se aquilo fosse um antigo pântano, eles deveriam encontrar muito mais sedimentos orgânicos nas amostras. Por isso, para ele, o pântano parece ser muito mais jovem do que o esperado. Ele então decide levar as amostras para o laboratório para dar uma olhada mais cuidadosamente. E, se der certo, ele pode não apenas ser capaz de determinar a idade do pântano, mas também se as amostras contêm sinais de alguma manipulação humana. Enquanto as amostras do pântano continuam sendo obtidas no pântano de Oak Island, Craig Tester, Doug Crowell e o arqueólogo Laird Never continuam na pesquisa dos lendários túneis de inundação. Se encontrado, eles poderiam liderar a equipe diretamente ao cofre do tesouro do Poço do Dinheiro. Na primavera de 1878, o residente agricultor Sophia Sellers estava arando o campo com 2 bois a aproximadamente 6 metros a leste do Poço do Dinheiro. De repente, o chão abaixo dele desabou, enviando ele e seus bois para um grande buraco, que mais tarde recebeu o apelido de Poço Cave In. Os pesquisadores acreditam que Sophia havia inconscientemente descoberto um antigo poço de ar criado pelas pessoas que colocaram o tesouro e com ele construíram o túnel de inundação entre a enseada Smith e o Poço do Dinheiro. E eles estão ali para utilizar o GPR na zona do Cave In. Eles então começam a analisar as redondezas, e não demora muito e encontram uma anomalia a 25 metros abaixo deles. Decidem então marcar o local com uma bandeirinha. Eles andam mais um pouco e encontram outro sinal e fazem mais uma marcação. Novamente, os detectores apontam que existe algo a 25 metros de profundidade. Craig então pega o celular e avisa o Rick que eles acabaram de usar o GPR nas zonas do Cave In e encontraram anomalias que provavelmente poderiam ser túneis de inundação.
Ao passo em que o geólogo Terry Matterson e o pesquisador Steve Guptill continuam supervisionando a operação de perfuração do pântano, Rick, Marty e o time se encontram na sala de guerra com o especialista em ferraria Carmen Legg. Eles esperam que o Carmen, examinando os objetos de metal que eles vieram descobrindo em Oak Island, consiga não apenas dizer a idade das peças, mas também se elas podem oferecer alguma pista valiosa para resolver o mistério de Oak Island. Ele então dá uma olhada e começa a comentar sobre algumas coisas interessantes que identificou, como ferraduras inglesas de boi dos anos de 1700, e outra coisa super interessante é que ele identifica os objetos que Gary Drayton pensara ser martelos. Porém, Carmen diz que apesar de parecerem martelos, eles não são martelos, e sim uma ferramenta para afiar perfuratrizes. E ele sugere que foram utilizadas para uma operação de abertura de algum túnel. Será que essas peças poderiam ter sido utilizadas durante a construção do Poço do Dinheiro? Eles perguntam para o Carmen se ele já tinha visto aquilo naquela área, e ele afirma que aquilo é muito raro de se ver, e que provavelmente é de meados de 1400. Todos ficam surpresos. O caçador de tesouro Fred Nolan há muito tempo acreditava que Oak Island já tinha sido duas ilhas separadas. Isso se deve ao fato de que cada metade da ilha é composta por dois tipos muito diferentes de geologia. Os locais onde estão o Poço do Dinheiro e a enseada Smith estão localizados em uma área da ilha que é feita de calcário de anidrita, uma rocha sedimentar criada quando um grande volume de água do mar evapora com o tempo. O outro lado da ilha, que inclui o lote 21 e a área do pântano, é feita de ardósia, que é altamente compactada, uma rocha metamórfica formada quando a argila ou sedimento vulcânico é exposto a um calor e pressão extremos. Fred estava convencido de que essas duas massas de terra não poderiam ter se juntado naturalmente e que foram provavelmente resultado de engenharia antiga. Por que uma ferramenta dessas não teria sido necessária no lado leste de Oak Island? É possível que a perfuração e o tunelamento também estavam sendo feitos no lado oeste, um lado que até agora está praticamente inexplorado. Mais tarde, naquele dia, Rick e Marty vão para o pântano para ver se a operação de perfuração encontrou alguma evidência de um grande navio de madeira ou outra antiga estrutura. E eles ficam tristes ao saber que não encontraram madeira em nenhuma das outras amostras, mas novamente encontram a argila seca. O interessante é que essa argila seca poderia ter sido utilizada para criar as condições perfeitas para escavar um túnel sob o pântano. Será que Rick, Marty e o time poderiam ter acabado de confirmar importantes evidências quanto à anomalia em forma de navio? O episódio termina com a equipe reunida novamente na sala de guerra, aonde eles comentam sobre as descobertas do pântano, que não foram como a equipe esperava. Porém, Marty acredita que ainda possam haver coisas importantes no pântano, mesmo com as perfurações não sendo totalmente conclusivas. Eles continuam falando sobre o pântano e que provavelmente a anomalia não se trata de um navio, mas sim de um túnel. Eles então ficam lá tentando arquitetar uma maneira de conseguir cavar o pântano. Mas isso não é uma tarefa nada fácil, mas eles decidem que de alguma forma ou outra eles vão cavar o pântano para tentar encontrar o túnel. Para Rick, Marty e sua equipe, uma semana que terminou sem o avanço esperado pode ter aberto uma porta para novas impressionantes evidências. Evidências de que não apenas o pântano poderia ter sido feito por homens, mas que poderia estar escondendo algum tipo de túnel subterrâneo. Porém, se existir realmente esse túnel, para onde ele leva? Para um cofre que contém algo de valor incalculável? Ou foi construído para um outro propósito, talvez ainda mais profundo?